Olá, meu nome é Cristiane Queixatilelli, eu sou professora de Fisiologia da UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei. Eu estou aqui no campus Centro-Oeste, em Divinópolis, e a aula de hoje vai ser um pouquinho sobre o desenvolvimento do sistema nervoso, uma visão breve, ok? Com foco nos períodos críticos do desenvolvimento. Vamos começar então por esse slide aqui, que mostra o embrião crescendo dentro do útero materno nos primeiros meses, ok? Depois que o embrião ele se implanta no útero e começa a se formar a placenta, a estrutura da placenta, a gente vê aqui, na verdade, bem no início, esse pequeno embrião, e vocês percebam que é uma esfera, tá? Com um tecido que percorre o centro dessa esfera. Essa estrutura, a gente tem uma outra visão aqui do lado, tá vendo? Onde você vê como se tivesse sido cortada aquela esfera, e a gente está vendo aqui o que a gente chama de disco embrionário, ok? Esse disco embrionário, ele começa sendo feito de 2 camadas celulares, depois ele progride para 3 camadas celulares, como a gente consegue ver aqui já, né? Em corte, seria o disco em corte aqui, tá bom? E a gente vê essas 3 camadas celulares. Uma é chamada de ectoderma, que é a que fica em contato com o líquido amniótico, tá? Que preenche esta cavidade aqui. A outra é chamada mesoderma e a mais inferior é chamada de endoderma. E eu queria que vocês vissem o seguinte aqui. Notem que conforme o tempo passa, essa placa ela se diferencia, é uma região central dela. É chamada de placa neural, então o disco tem uma região menor que é chamada de placa neural. E essa placa neural, ela começa a sofrer dobraduras, tá? De forma que o tecido, de forma que você tem aqui um vale, que é chamado de sulco neural, e as extremidades aqui, que são as cristas neurais. As cristas neurais, elas acabam se unindo, e o tecido, inclusive, da crista neural, ele se diferencia e fica aqui nessa região, entre o ectoderma e esse tubo, que agora é chamado de tubo neural, ok? Então, na verdade, do tubo neural é que vai se desenvolver todo o sistema nervoso central. E daquelas células da crista neural que ficaram aqui entre a ectoderme e o tubo neural, nessa região, é que vai se formar o sistema nervoso periférico. Então, aqui a gente tem uma outra visão do mesmo processo, como se nós olhássemos o disco de cima, uma visão superior. Então, a gente consegue observar a placa neural em verde, com a crista neural em rosa, e aí as células da crista se unindo depois e ocupando essa parte entre o tubo neural, que se forma por essa dobradura, entre o tubo neural e a ectoderme. Vamos olhar isso de um outro ponto de vista agora. Nós estamos vendo já o tubo neural mais diferenciado, colocado no embrião, visto de lado, onde a gente tem diferentes regiões evidenciadas em diferentes cores aqui. Então, esse tubo neural agora, ele começa a formar protuberâncias, né? Conforme os neurônios vão, as células primordiais vão se multiplicando e migrando e se colocando nos seus devidos lugares, ele começa a se modificar morfologicamente. Se a gente olhar aqui do lado direito, nós temos, na verdade, um esquema
mostrando como se esse sistema nervoso formado pelo tubo neural, ele fosse alinhado em um único eixo. Então, nós vemos as 3 vesículas primordiais, que são o prosencéfalo, mais rostralmente, o mesencéfalo e o romboencéfalo, seguidos dos primórdios da medula espinhal. O prosencéfalo, posteriormente, ele vai se diferenciar em telencéfalo, que é a região mais rostral, que vai dar origem aos hemisférios cerebrais. Então, a gente vê aqui o que vai dar origem aos ventrículos laterais, que é essa parte que é contínua com a luz do tubo neural. O diencéfalo mais posteriormente, e a gente vê outras 2 protuberâncias que vão, na verdade, formar a parte neural dos olhos, né, da retina. O mesencéfalo continua mesencéfalo até no indivíduo adulto, e o romboencéfalo vai se diferenciar em metencéfalo mais anteriormente e mielencéfalo mais posteriormente, tá? Do metencéfalo vai se originar a parte da ponte e do cerebelo. E do mielencéfalo se origina o tronco, o bulbo encefálico, ok? Então, se a gente olhar, na verdade, principalmente essa parte telencefálica, que vão gerar os hemisférios cerebrais, elas crescem tanto que elas acabam se dobrando posteriormente e recobrindo a maior parte do tronco encefálico. Como eu falei para vocês, aquelas dobraduras, aquela reconfiguração morfológica, ela acontece conforme as células vão se multiplicando e se posicionando no sistema nervoso. Então, na verdade, formam-se ondas migratórias de neurônios para eles se multiplicam e aí eles se movem, né? Eles migram de um lado para o outro dentro do tecido nervoso para se colocar. Aqui a gente tem alguns exemplos do que é chamado de migração radial, aqui, e migração tangencial aqui, tá? A gente tem tanto para o córtex cerebral exemplificado aqui, quanto para o cerebelo. E também a gente tem colocados de cores diferentes os neurônios que são excitatórios e inibitórios. A gente vê, por exemplo, que os neurônios excitatórios piramidais do córtex cerebral, eles vão se multiplicar nessa região inferior e vão migrar radialmente para ocupar seus lugares no córtex cerebral, enquanto que os excitatórios cerebelares, na verdade, eles vão fazer uma migração tangencial e o oposto acontece para os neurônios inibitórios, ok? Aqui a gente tem uma outra visão, aqui no encéfalo, provavelmente de um roedor, tá? Onde você vê as regiões de origem, de multiplicação desses neurônios e as migrações tangenciais sofridas por eles. Uma vez que essas células ocuparem os seus lugares, os seus devidos lugares no sistema nervoso, elas começam a emitir axônios. Então, elas começam, o axônio, a estrutura que vai formar o axônio, ela, na verdade, tem uma extremidade que é chamada de cone de crescimento axonal. Esse cone de crescimento é uma estrutura que tem receptores, né, sensoriais que vão, na verdade, perceber por onde esse axônio está crescendo. Então, nas diferentes regiões do sistema nervoso, por uma programação genética, são expressos e liberados fatores que vão direcionar o crescimento dos diferentes neurônios, dos axônios dos diferentes neurônios. Então, por exemplo, aqui a gente tem representadas moléculas que vão atrair o crescimento do axônio, moléculas que vão, na verdade, inibir o crescimento axonal, mandar o axônio para outro lado, né? Que são, na verdade, as moléculas de quimioatração e quimiorrepulsão, respectivamente. O axônio, ele vai, na verdade, se
conectando, vai se ancorando em estruturas onde existe a expressão de moléculas de ancoramento, e também ele pode não conseguir se ancorar em regiões onde essas moléculas não existem. Então, de diversas maneiras, esse axônio ele é direcionado para crescer dentro do sistema nervoso central conforme o sistema nervoso vai se desenvolvendo. É claro que isso é um processo muito regulado geneticamente e muito mais complexo que isso, como eu falei para vocês. Essa é uma aula apenas, a gente vai dar uma vislumbrada nesses processos rapidamente para focar um pouquinho mais nos períodos críticos de desenvolvimento, beleza? Nessa região aqui, nesse slide, a gente vê a diferenciação daquelas células que eram parte da crista neural anteriormente, que se colocam entre o tubo neural e o ectoderme, tá? A epiderme. Então, o que acontece aqui é que essas células elas começam a migrar, são formadas algumas estruturas que acompanham o tubo neural na sua extensão, e as células que migram para dentro dessas estruturas, que são chamadas somitos, na verdade, elas vão acabar originando as raízes dorsais e os gânglios das raízes dorsais do sistema nervoso periférico. E algumas outras células também migram para formar o sistema nervoso autonômico ou para formar a parte motora do sistema nervoso periférico. Então, a gente tem aqui um esquema mostrando essas células já posicionadas, já desenvolvidas, com suas extensões já colocadas após o desenvolvimento. Então, vejam que todas essas células acabam sendo células que provêm da crista neural, que é aquela primeira estrutura que começa a formar aquelas protuberâncias lá na placa neural. Quando os cones de crescimento axonal começam a chegar onde eles devem fazer contato sináptico, na verdade, eles também, cada axônio de um tipo neuronal, ele expressa alguns receptores, algumas moléculas de membrana que vão reconhecer as regiões das células-alvo que eles devem inervar, né? Então, isso aqui está representado nessa imagem, onde a gente tem uma célula de Purkinje cerebelar, e a gente conhece que essa célula de Purkinje ela recebe influência de diversas outras células de circuito local e células de projeção no sistema nervoso. Então, um exemplo aqui é a fibra trepadeira, que é enviada a partir da oliva, dos núcleos olivares inferiores, ok? Então, elas chegam aqui nos dendritos da célula de Purkinje para se colocarem fazendo extensas conexões sinápticas, mas realmente na árvore dendrítica dessas células. Enquanto as células incesto, que são interneurônios locais, lá do córtex cerebelar, elas têm que os seus terminais chegam na base da célula de Purkinje, próxima à saída axonal dessa célula. Então, como é que essas células conseguem perceber aonde a conexão sináptica deve ser realizada? É pela localização de moléculas sinalizadoras que são ancoradas nessas regiões onde a conexão sináptica deve ser feita. Quando essas conexões sinápticas se formam, no entanto, elas se formam um pouco espalhadas nos locais certos, no tipo celular certo, mas em mais do que seria o necessário das células para receberem essas conexões. Então, é como se elas... cada neurônio vai se conectar a mais células do que ele deveria durante o desenvolvimento. Conforme o uso desses sistemas, vão havendo podas, né? E vão havendo fortalecimentos de sinapses onde elas deveriam estar. Então, a gente vê isso aqui, ó, tá vendo? A gente tem
no lado esquerdo, a representação desses terminais de motoneurônios que chegam em fibras musculares, onde cada motoneurônio vai inervar as diversas fibras musculares que também são inervadas por outros motoneurônios. Conforme o desenvolvimento vai acontecendo, existe uma competição pela manutenção dessas conexões sinápticas e as conexões que são mais enfraquecidas, elas são podadas e permanecem apenas as conexões que são mais fortes, e essas conexões, na verdade, são enriquecidas, né? Então, você tem uma expansão de cada uma dessas conexões mais bem definida, né? A mesma coisa aqui do outro lado, para as células ganglionares cerebelares. Então, você tem, da mesma forma, cada uma das células chegando em diversos alvos, depois, por uso, por competição, vai se definindo qual célula vai se comunicar com qual alvo, e aí a conexão da célula que ficou se torna mais fortalecida, tá bom? Donald Hebb foi o cara, ele era um alemão, se não me engano, e ele foi um pesquisador que fez o que a gente chama de postulado de Hebb, que quanto melhor a relação sináptica entre duas células, mais essas células vão fortalecer os seus contatos. É um pouco mais complexo disso, mas em base é isso. E se essas células não tiverem uma relação funcional interessante, esses contatos vão ser enfraquecidos, que é o que está sendo representado aqui, né? O pessoal fala cells that fire together, wire together. Então, células que disparam de uma forma mais síncrona, elas vão ter suas conexões fortalecidas. Síncronas de que forma, né? Você precisa ter uma relação temporal entre o disparo de uma célula e o disparo de outra célula que faça sentido fisiologicamente falando. Então, por exemplo, o disparo da célula-alvo tem que ser um pouquinho posterior ao disparo da célula que está chegando, da célula aferente ali, ok? Se houver uma relação temporal onde o disparo da célula-alvo ele é anterior à chegada do disparo da célula aferente, isso não vai fazer sentido, porque é como se não seria a célula aferente que estaria ativando a célula-alvo, ok? Então, dessa forma que a gente fala que tem sentido fisiológico. Existe uma relação temporal entre a despolarização do neurônio aferente e a despolarização do neurônio pós-sináptico, que faz sentido. E eles liberam, na verdade, substâncias que são tróficas para fortalecimento dessas conexões, dessa relação sináptica entre esses neurônios. O que é interessante do postulado de Hebb é que quando ele sugeriu isso, foi muito antes, décadas antes, na verdade, da gente ter o conhecimento necessário para saber que isso era verdade. Então, ele foi realmente uma pessoa que viu adiante do seu tempo. Muito bem, quando essas conexões sinápticas começam a se estabelecer e na verdade, se fortalecerem, as podas já estão adiantadas aí nesse processo, começa a haver processo de mielinização axonal. Então, os oligodendrócitos começam a ocupar os seus lugares e a mielinizar os axônios formados. Aqui a gente tem um esquema que mostra temporalmente a ocorrência da mielinização. A gente pode ver aqui, que é interessante, é que após o nascimento é que ocorre a maior parte da mielinização do sistema nervoso, sendo que as partes sensoriais e motoras ocorrem primeiro, depois vem as partes mais de controle automático do equilíbrio, de controle postural,
E também, por último, olha, a gente vê na segunda, na terceira década de vida, na verdade, às vezes na quarta década de vida, você vê a mielinização se formando ou se encerrando nas áreas associativas do córtex. Então, é interessante a gente ver que, na verdade, o amadurecimento do sistema nervoso, ele continua muitos anos depois do nascimento do bebê. É fácil da gente ver isso nos primeiros anos de vida, porque você vê a criança adquirindo cada vez mais controle das suas funções neurais. A gente talvez possa ser tranquilo a gente também perceber isso para a fase da adolescência, onde existe um amadurecimento do processamento associativo muito grande e da informação emocional. Mas saber que isso continua através da segunda, terceira década de vida passa a ser interessante, porque a gente sabe que mesmo o adulto, a pessoa, o indivíduo considerado adulto, ainda está com o seu sistema nervoso em formação, principalmente as áreas que são as associativas, ou seja, as áreas corticais, que são as que executam as funções mais complexas do sistema nervoso humano. Agora, o que são os períodos sensíveis e os períodos críticos do desenvolvimento? Então, na verdade, vocês viram que é um processo longo e muito complexo, o processo de formação e desenvolvimento do sistema nervoso. E vocês viram também que demanda uma associação fisiológica temporalmente correta entre neurônios para que as sinapses elas realmente se sedimentem, se fortaleçam e que há necessidade ao longo do desenvolvimento da poda sináptica para que a gente tenha um melhor controle de qual neurônio vai se conectar com qual neurônio. Então, na verdade, existem períodos ao longo do desenvolvimento que são períodos onde é importante que o indivíduo passe por uma experiência específica para que ele consiga desenvolver o seu sistema nervoso da forma mais adequada. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, o que a gente tem é que, por especificação genética, a gente consegue já uma formação muito adiantada, muito avançada do sistema nervoso. No entanto, a experiência modifica de forma significativa as relações conectivas entre os diversos circuitos do sistema nervoso. Agora, essa experiência ela pode ser importante de forma a ajudar no melhor desenvolvimento de uma função, ou ela pode ser essencial, de forma que se essa experiência não acontecer, não há mais a possibilidade do desenvolvimento daquela função. Essa é a diferença entre períodos sensíveis e períodos críticos. Então, quando a experiência ela é interessante, ela é importante, ela é desejável, a gente chama isso de período sensível. Mas quando a experiência ela é essencial, a gente chama isso de período crítico. E por que período? Porque, na verdade, existem fases fechadas do desenvolvimento onde essas experiências devem acontecer para que a função seja desenvolvida. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Para exemplificar os períodos críticos, para ficar mais claro para vocês, a gente tem alguns exemplos que os livros texto trazem, ok? Então, primeiro, em relação ao desenvolvimento da audição e da linguagem. A gente sabe que existe para o desenvolvimento da audição, existe um período aí dos 2 anos, 2 anos e meio, até os 7 anos de idade, onde é importante que a criança seja estimulada auditoriamente para que ela desenvolva corretamente suas capacidades auditórias. Desculpa. O que eu quero dizer com isso? Se uma criança, por exemplo, nasce com algum problema auditório, nasce com alguma surdez, né? Ou por algum motivo fica surda antes dos 2 anos e meio de idade, se essa surdez não for corrigida
até os 7 anos de idade, o sistema auditório dela, ele vai amadurecer, as conexões vão se formar de forma relativamente definitiva, de forma errada, ok? Então, aquelas conexões que a gente viu anteriormente, que são mais espalhadas e que precisam ser podadas para ficar bem organizadas, essa poda e esse fortalecimento de conexões mais específicas não vai acontecer na ausência desse estímulo entre os 2 anos e meio e os 7 anos de idade. Então, por isso, mesmo que a surdez dessa criança seja corrigida após os 7 anos de idade, vai ficar complicado ela fazer sentido dos sons que ela venha a ouvir posteriormente, ok? Então, por exemplo, hoje em dia, a gente tem o que a gente chama o implante coclear, vocês já devem ter ouvido falar, onde um aparelho auditivo é implantado na orelhinha da criança quando ela tem alguma surdez periférica ou sensório neural, né? Então, o implante coclear para essas crianças é muito importante que seja feito antes desse período crítico aí, que é dos 2 anos e meio, ou no início do período crítico, até os 7 anos de idade. Muito bem. Agora, vamos dizer que você não tenha surdez nenhuma, que esteja tudo bem. Você desenvolve a linguagem. A linguagem, na verdade, tem uma parte da linguagem que é inata e tem uma grande parte da linguagem que é aprendida. Principalmente essa linguagem que a gente usa para se comunicar no dia a dia, através das palavras, através da escrita, através da leitura, ok? Então, essa linguagem é aprendida. A linguagem inata seriam mais expressões faciais, expressões corporais, o choro, o riso, isso é inato, né? Você nasce com essa capacidade. Mas para você se comunicar bem, você precisa aprender. Essa linguagem aprendida é extremamente complexa, usa muitos circuitos associativos do sistema nervoso e ela se desenvolve até os 12 anos de idade, mais ou menos. Então, na pré-adolescência. Se uma pessoa é isolada da sociedade e não aprende a linguagem nessa fase aí até o início da adolescência, é muito difícil que ela venha a aprender essa linguagem posteriormente. O que esses gráficos aqui da direita mostram? Primeiro, aqui em cima, a gente consegue ver, olha, que existe, na verdade, um balbucio, né? Que os bebês fazem quando estão aprendendo a falar. Os bebês que são capazes de ouvir, eles emitem esses balbucios através de sons, ok? Quando eles começam a tentar soltar os primeiros sonzinhos, né? Os bebês que são surdos, eles fazem como se fossem balbucios manuais, ok? Então aqui que está mostrando, os bebês que ouvem, eles não têm necessidade de balbuciar manualmente porque eles conseguem emitir seus sons, enquanto que os surdos, eles já estão começando a aprender a se comunicar de forma um pouco mais eficiente através do balbucio manual. E aqui embaixo a gente vê outra coisa interessante, que é o seguinte, isso aqui tem relação com o amadurecimento do sistema auditório. Então eu falei para vocês que até em torno dos 7 anos de idade, ainda há uma flexibilidade do sistema auditório para fortalecer as conexões sinápticas corretas e podar as conexões sinápticas em excesso. A partir dos 7 anos de idade, você passa desse período, que é um período onde você pode fazer onde você tem essa plasticidade exacerbada, que a gente chama de período crítico, certo? E a gente vê aqui, olha, esse gráfico mostrando a capacidade de indivíduos de pronunciar sem sotaque uma língua. Então, olha só, se o indivíduo ele aprende aquela língua até os 7 anos de idade, na verdade, o que ele faz se ele ouve a língua, ele está aprendendo, ele está ouvindo a língua. Se ele ouve a língua até os 7 anos de idade, ele consegue ouvir todos os sons pronunciados por aquela língua. Então, quando ele vai emitir a língua, ele emite sem sotaque. Agora, se a criança ela
colocada, o adulto, no caso, começa a ouvir a língua depois dessa fase, a capacidade dele falar sem sotaque cai. Por quê? Ele não consegue emitir todos os sons da língua porque ele não ouve mais todos os sons da língua. Então, para que o indivíduo consiga manter uma capacidade de ouvir todos os sons de uma língua, ele tem que ser sujeito a ouvir aquela língua ao longo do período crítico de desenvolvimento dele. Caso contrário, ele não vai ter mais a capacidade de ouvir tudo. Uma outra função que é influenciada, tem sido mostrado que é influenciada pela experiência nos primeiros anos de vida, é a função da sociabilidade. Então, na verdade, tem até sido sugerido que grande parte dos autismos observados hoje em dia é devido a uma falta de sociabilidade, de estimulação social dessa criança nos primeiros anos de vida. Esse experimento, que a gente tem aqui três experimentos interessantes, onde, vou começar aqui de baixo, ó, nessa parte aqui a gente mostra um experimento que foi realizado, onde um macaquinho, ele foi mantido vivo, mas ele foi isolado de todo contato social com os seus irmãos. Então, hoje em dia, isso acho que nem seria possível por conta de questões éticas, mas naquela fase era, e na verdade isso nos ajuda a compreender como o sistema nervoso funciona. A gente vê que esse macaquinho, mesmo quando ele era colocado em contato com outros indivíduos, depois de crescer, ele não tinha mais essa capacidade de formar relações sociais, ok? Aqui na parte do meio, a gente vê que indivíduos que são autistas, eles têm o fascículo uncinado, que é, na verdade, uma série de axônios que conecta o lobo temporal com o lobo frontal. Ele é reduzido no indivíduo autista quando você compara com um indivíduo socialmente mais apto, né? Então, de novo, a gente vê que existem conexões sinápticas aí, existem relações conectivas que estão sendo influenciadas de alguma forma na sociabilidade do indivíduo, ok? E aqui em cima, a gente tem, na verdade, um experimento muito interessante que foi realizado, onde eles acompanharam o crescimento de crianças em diferentes creches. Um grupo de crianças, ela crescia em orfanatos, então eram crianças órfãs que cresciam em orfanatos públicos. E o outro grupo de crianças eram crianças que cresciam em creches associadas a presídios, né? Então, as mães grávidas ou recém-paridas, vamos dizer assim, que tiveram seus filhos recentemente, elas eram presas, e aí as crianças, elas eram mantidas em uma creche e elas tinham como conviver com suas mães uma vez por dia, um período curto de tempo, todos os dias. As crianças do orfanato, no entanto, elas eram criadas por poucas cuidadoras, e os berços eram berços muito clean, muito limpos, elas não tinham, eles tinham barreiras, eles eram estofados na lateral, então as crianças sequer tinham estímulo visual para olhar, elas eram mantidas bem, assim, cuidadas no sentido de que eram bem alimentadas, eram limpas, mas não recebiam carinho, né? Enquanto as crianças da penitenciária, sim, elas conviviam com suas mães, então elas recebiam esse carinho materno diariamente. E o que eles viram é o seguinte: as crianças da creche, do orfanato público, quanto mais tempo elas viviam no orfanato, mais prejuízo cognitivo e, na verdade, de relações sociais aí elas tinham, né? Ao ponto de que, se elas ficassem os 3 primeiros anos de vida nesse orfanato, elas realmente tinham uma falta de capacidade de criar laços com as famílias que as adotavam extrema, né? Então, mostrando que mesmo numa situação mais precária, que seria a creche penitenciária, por receber
mais estímulos sociais e cognitivos, essas crianças desenvolviam de forma normal, comparado com a população normal, com a população geral, e muito melhor do que as crianças nas creches, nos orfanatos públicos. Uma das funções melhor estudadas e melhor compreendidas, na verdade, em relação aos períodos críticos é a função visual, que foi muito estudada pelos experimentadores Hubel e Wiesel, que foram, inclusive, receberam o prêmio Nobel por conta dos seus estudos, certo? Vamos entender aqui, o que nós temos aqui é um gráfico que mostra populações de células em um córtex visual, o córtex visual de um lado, né, de um hemisfério, que respondem à estimulação do olho contralateral ou do olho ipsilateral, né? Então, nós podemos olhar aqui, nós temos uma população de células que vai responder exclusivamente à estimulação do olho contralateral, uma população de células que vai responder exclusivamente à estimulação do olho ipsilateral e várias células intermediárias, onde elas respondem um pouco mais ao olho contralateral, um pouco mais ao olho ipsilateral, ou na verdade de forma meio igualitária entre as estimulações dos dois olhos. Só para a gente visualizar isso melhor, isso está esquematizado aqui, olha. Células ganglionares do olho esquerdo e do olho direito, elas são ambas enviam seus axônios para o núcleo geniculado lateral, que é a região talâmica correspondente à visão, né? Em regiões separadas. Essa informação ela é reconduzida agora para o córtex visual primário, lá no lobo occipital, para as células separadas, mas a partir daí, os neurônios corticais, eles já se comunicam com outros neurônios que são neurônios que recebem informação binocular, ou seja, de ambos os olhos, né? Então, era isso que a pessoa estava, que Hubel e Wiesel estavam registrando lá, tá bom? É claro que a mesma coisa a gente poderia esquematizar para o córtex do outro lado, tá bom? Então, isso acontece para as informações, na verdade, que vêm de áreas no campo visual que são recebidas pelos dois olhos, ok? Então, por exemplo, um mesmo ponto no campo visual é levado para áreas adjacentes no córtex, e lá no córtex as informações desses dois olhos vão ser unidas, inclusive para formar a característica da visão que é dada pela binocularidade, percepção fina de profundidade, esse tipo de posicionamento no espaço, esse tipo de função. Bom, e como é que a gente sabe isso? Na verdade, se você injeta um traçador, vocês sabem que os axônios dos neurônios, eles conduzem vesículas do corpo celular para o terminal axonal, isso é chamado de transporte anterógrado, e também podem conduzir do terminal axonal para o corpo celular, isso é chamado de transporte retrógrado, né? Então, se você tem um neurônio que sai da retina e vai para o tálamo, um neurônio que vai do tálamo e vai para o córtex, o que você tem aí é que se você injetar uma substância que é carregada por transporte anterógrado, essa substância vai chegar até o córtex. Então, aqui está representado isso, olha, a via visual da retina que se localiza no olho, tem neurônios que vão até o tálamo, e do tálamo tem os neurônios que vão até o córtex visual primário, ok? Enviam seus axônios até o córtex visual primário. Muito bem. Se você colocar uma substância que é carregada anterogradamente lá no olho, ela vai ser levada então até o tálamo e depois levada até o córtex. Então, eles fizeram isso e foram olhar a marcação das células. Essas substâncias, a gente conseguia visualizar elas. Então, foram olhar lá no tálamo e no córtex quais células estavam marcadas.
Então, o que eles viram? Num corte do geniculado lateral do tálamo, eles viram que existia algumas camadas do geniculado que estavam marcadas pela substância injetada em olho, ou seja, elas chegavam nessa região e não em outras regiões do tálamo, do próprio geniculado lateral, tá? Então, elas eram mantidas segregadas. Informações que vinham daquele olho chegavam em um ponto do geniculado lateral e que vinham do outro olho chegavam em outro ponto do geniculado lateral, mantidas então segregadas. E também eram conduzidas de forma segregada até o córtex visual primário. Então, aqui, essa visão é como se a gente estivesse olhando o córtex de cima. Então, você vê que existem áreas, você forma estrias, né? Áreas onde você tem a informação de um olho chegando e áreas onde você tem a informação do outro olho chegando. Então, o olho marcado mostra essas áreas mais claras e o olho não marcado, ele chega nessas áreas mais escuras. Essas estrias que são formadas, a gente chama elas de coluna de dominância ocular, ou seja, o olho, nesse caso aqui, o olho contralateral, chega nessas regiões formando colunas. Se você cortar esse córtex agora, você vê, acho que eu tenho uma imagem aqui, isso, ó, isso aqui seria o córtex em corte. Então, você vê aqui embaixo, olha, que existe bem definido a região que é marcada e a região que é não marcada. A região que é marcada e a região que é não marcada. E se você olhasse isso de cima, você ia ver aquelas estrias, ok? Então, isso forma o que eles chamam de coluna de dominância ocular. Aqui a gente vê outra coisa também, que ao longo do desenvolvimento, essas colunas vão se formando. Então, volta naquele processo que a gente falou de poda e especificação sináptica. Olha aqui, no início do desenvolvimento, você tem todas as conexões que vêm daquele olho marcado bem espalhadas. Conforme o tempo vai passando, a gente começa a ver que existe um fortalecimento das conexões em um ponto e um enfraquecimento em outro ponto, até que fica muito bem definido quais áreas do córtex vão receber essas conexões sinápticas daquele olho e quais não vão receber, ok? Então, isso é a visualização daquele processo que a gente falou mais no início da aula de poda de sinapses em excesso e fortalecimento de sinapses que tem alguma relação funcional bem definida com o uso, né? Com a estimulação. Então, olhando isso de forma mais esquemática, aqui em cima a gente teria essas sinapses que vêm de um olho e do outro mais espalhadas, e com o passar do tempo e a estimulação após o nascimento, vai se determinando, delimitando melhor qual neurônio vai chegar em qual área do córtex, né? Representado aqui, os neurônios do geniculado lateral que enviaram conexões para o córtex, de forma bem definida quem vai enviar conexão para qual região cortical, formando essas colunas de dominância ocular, uma de um olho e outra do outro olho, ok? E aqui representado de uma maneira diferente, onde a gente vê no início do desenvolvimento pós-natal, dois neurônios chegando de forma espalhada numa região, uma terminação neural mais espalhada, e no final essa terminação neural ficando mais restrita e mais fortalecida em um lugar específico do córtex. Tá, então o Cris está falando aí de uma coisa que foi vista em gatos e em humanos. Em humanos é muito parecido. Então aqui a gente mostra um experimento que foi feito em córtex humano, né? Chama córtex estriado porque é o córtex visual primário que tem uma característica histológica que parece que forma uma linha no corte, então por isso é chamado estriado, ok? Não tem nada a ver com o estriado dos núcleos da base, certo? Mas aqui a gente tem o quê? Um indivíduo que ficou cego quando adulto e, portanto, utilizava funcionalmente, tinha apenas um olho sendo utilizado. Então, o cérebro desse indivíduo foi doado para pesquisa e eles marcaram no córtex cerebral
quais regiões que estavam sendo utilizadas por aquele indivíduo antes dele falecer. Então, olha só, a gente vê que como era um olho apenas que chegava no córtex visual primário do indivíduo, aqui é claro que eles pegaram o córtex que tinha várias dobraduras e esticaram esse córtex e cortaram a fatia de forma, né, horizontal, então pegando a extensão do córtex alisado, tá? E aí eles conseguiram registrar as estrias no córtex humano, como a teoria, ou como os experimentos, na verdade, em gatos mostravam. Então, corroborando os achados em gatos com o córtex humano. Voltando aos gatinhos, qual que é a característica dos períodos críticos que é mais clara aí? É o seguinte, você tem um período durante o desenvolvimento onde o estímulo é necessário, e se o indivíduo for estimulado depois daquele período, ele não consegue mais desenvolver bem aquela característica, beleza. Mas, se o indivíduo perder aquela função por algum motivo, né, perder os órgãos sensoriais associados por algum motivo depois do período crítico, mesmo que ele fique sem estimulação durante longos períodos de tempo, ele vai manter as características da circuitaria neural que foi formada durante o período crítico, né? Então, na verdade, as coisas são sedimentadas de forma relativamente permanente nessas circuitarias. Isso foi mostrado por esses experimentos também feitos por Rubel e Wiesel, onde eles, na verdade, costuraram, né, suturaram os olhos de um gatinho, na verdade, um dos olhos do gatinho, em diferentes fases do desenvolvimento. Nesse primeiro quadro aqui, a gente vê que a sutura foi feita dentro das primeiras 2 semanas e meia de vida, tá? E se você suturasse, se o gato ficasse sem estímulo visual para um dos olhos durante aquele pequeno período de tempo, 2 semanas e meia, na verdade, mesmo que ele visse, né, que esse olho fosse aberto posteriormente, ele pudesse enxergar a partir das 2 semanas e meia até as 38 semanas de vida, não havia recuperação. O que acontecia é que no córtex apenas a informação do olho que foi mantido aberto se mantinha. E não havia informação chegando do olho que foi mantido fechado por aquelas 2 semanas e meia. Mostrando que durante essas 2 semanas e meia, houve uma sedimentação, uma maturação da via visual, na qual havia exclusividade de informação vinda do olho que recebeu estímulo visual, sem possibilidade de recuperação, mesmo que o olho que não recebeu estímulo ficasse aberto por um longo período de tempo depois daquelas 2 semanas e meia. Do outro lado, a gente vê o quê? Que o gatinho ele manteve os olhos abertos durante as 12 primeiras semanas de vida, certo? Então, lá os 3 primeiros meses dele. Depois, o olhinho foi suturado e ele ficou das 12 semanas até a 38ª semana com o olho suturado. Então, quando eles iam, depois abre de novo o olho do gatinho, quando eles iam olhar, as células corticais, apesar delas responderem em baixa intensidade, elas mantinham aquele padrão de resposta binocular, né? Então, você tinha ainda uma população de células que respondia ao olho contralateral, uma população de células que respondia ao olho ipsilateral e mais uma população de células que respondia de forma diferencial a ambos os olhos, ok? De novo, isso mostra o quê? Se a circuitaria é formada, bem formada, né? Formada com experiência, com atividade neural, ao longo do período crítico, mesmo que não haja estimulação posterior, aquela circuitaria ela consegue ser mantida. Então, o período crítico forma circuitarias que permanecem
por longos períodos de tempo funcionais no sistema nervoso, né? Isso é mostrado aqui, isso foi mostrado no caso do paciente que ficou cego de um olho, depois de adulto. Isso é mostrado também no caso das crianças que ficam surdas, por exemplo, depois dos 7 anos de idade, e aí você pode fazer implante coclear depois de vários anos e elas conseguem voltar a ouvir. Então, assim, isso é comprovado de diversas formas no sistema nervoso, tanto animal quanto humano. Quando a gente vai olhar as colunas de dominância ocular que se formam ao longo do desenvolvimento, a gente vê, na verdade, que existe, quando o indivíduo ele não tem a estimulação visual durante o período crítico, o olho que recebia a estimulação visual, ele desenvolve mais conexões do que o olho que não recebia estimulação visual, ampliando a área de chegada de informação visual do olho estimulado em relação ao olho não estimulado. Histologicamente, os neurônios que teriam uma ampla conexão inicial e que fortaleceriam essa conexão em regiões específicas com poda lateral no desenvolvimento normal, na verdade você tem que os neurônios que recebem informação do olho fechado, eles realmente ficam com conexões sinápticas muito restritas, eles são muito enfraquecidos em relação ao neurônio do olho que foi mantido aberto, que daí ele tem um excesso de conexões sinápticas se você comparar com o olho no desenvolvimento normal. Então, vamos dar uma olhada agora em como ficam as conexões sinápticas no neurônio que recebe essas informações, que fica lá na camada 4 do córtex visual, que é aquele que recebe informação de apenas um dos olhos, ok? Nesse caso, a gente teria um neurônio que recebe informações do olho que não foi estimulado durante o período crítico, tá? Então, antes de fechar o olho, o que a gente tem é que, por especificação genética, esse olho ele tem mais tendência a receber informações do olho certo, né? Do olho que não foi estimulado durante o período crítico. Quando você estimula, quando você fecha esse olho, ele deixa de receber informações do olho correto, digamos assim, você vê uma modificação das espinhas dendríticas, e isso aqui representa, na verdade, que existe um reposicionamento dessas espinhas dendríticas. Elas são entidades fluidas, então elas vão se modificar morfologicamente, e mais, você vê que, na verdade, a maioria delas agora passa a responder mais ao olho que manteve a sua estimulação, né? Que seria, no caso, o olho ipsilateral, e deixa de responder ao olho que foi fechado, que seria o olho contralateral, ok? Se, no entanto, você fecha o olho, né? Você encerra a estimulação após o período crítico, mesmo durante o fechamento, você não vê mudanças morfológicas significativas nas espinhas dendríticas e você vê que elas, na verdade, a relação de quantidade de espinhas que recebem informação do olho contralateral e do ipsilateral, ela se mantém como anteriormente. Então, não há grandes mudanças aí. Mostrando também que o período crítico aí, ele tem relação com as sinapses que vão se tornar mais permanentes nesse sistema. Ok, se a gente voltar então para aquelas imagens onde a gente vê as colunas de dominância ocular, né, olhando o córtex visual primário de cima, no lado esquerdo aqui a gente tem uma distribuição relativamente igualitária de área, né? Então você tem, na verdade, que o indivíduo não sofreu restrição de estimulação durante o período crítico. Se ele recebe essa restrição de estimulação, se ele sofre privação visual, a gente vê que existe uma distribuição completamente diferente das áreas dedicadas ao olho não estimulado. Então, o olho não estimulado tem uma redução importante da área dedicada a receber informações dele, e o córtex fica muito mais direcionado a receber informações do olho que foi estimulado visualmente.
Em humanos, a gente vê isso também em casos onde não há privação visual específica, né? A gente tem com privação visual, então, por exemplo, aqui a gente tem o caso de bebês que têm catarata congênita, né? Então, se o bebê tem catarata congênita, um olho fica privado de informação visual. Então, a retirada da catarata, né, para permitir a entrada de informação visual nos olhos, ela tem que acontecer antes dos 4 meses de idade para que ele desenvolva uma acuidade visual boa, né? Porque aí a gente sabe que o período crítico de desenvolvimento começa aí a partir, ele se fecha nos primeiros meses de idade, os primeiros 6 meses de idade, ok? No caso do estrabismo, onde os olhos, na verdade, os olhos deveriam receber, pelo menos uma parte da retina de cada olho deveria receber informações combinadas, né, da mesma região do ambiente, do campo visual, como existe um desvio do olho, essas imagens não batem. Então, quando essa informação chega no córtex, de novo, volta a não fazer sentido, você volta a ter aquele neurônio não disparando de forma temporalmente adequada quando você chega nos neurônios que respondem a ambos os olhos. Então, veja bem, a resposta do neurônio binocular, do córtex, ela depende da chegada de uma informação que vem do mesmo ambiente caindo em retinas diferentes. Então, essa informação ela é conduzida para o córtex para ser unida, ela é conduzida para colunas de dominância paralelas, adjacentes, para ser unidas em neurônios que estão ali em camadas que não são a camada 4 cortical, né, camadas superiores e inferiores à camada 4 cortical, mas que recebem a mesma informação do ambiente nas diferentes retinas, ok? Então, o que acontece? Quando você tem o estrabismo, você tem um desvio do olhar e você não tem essa informação batendo em ambas as retinas. E isso prejudica o desenvolvimento cortical, né? Então, aqui a gente vê o quê? No gatinho fizeram esses experimentos, você corta um tendão de um dos músculos de controle ocular, ele acaba desenvolvendo o estrabismo, ok? E aí, qual é a consequência disso? Se você não tem a chegada da informação que faz sentido, entre aspas, né, nos neurônios binoculares, mas você ainda tem a estimulação dos dois olhos, o córtex do indivíduo, ele fica com muitas células que recebem informação de um dos olhos, muitas células que recebem informação do outro olho, mas não tem aquelas células que recebem informação binocular, bem preservadas, quer dizer, não tem as conexões sinápticas correspondentes à informação binocular bem preservada. E isso acaba resultando numa cegueira funcional, numa ambliopia que é chamada, né? Por isso também que existe necessidade da correção do estrabismo nos primeiros anos de vida. Aqui, olha, gente, a gente vê que no córtex, que recebe a informação dos olhos, você tem a coluna de dominância ocular de uma faixa e da outra, e tem muitas áreas onde essa informação meio que mescla. Aqui não. Aqui a gente tem a informação extremamente separada. Você não vai ter os neurônios que mesclam a informação sinalizados aí. Então, mas aí quer dizer que se você não sofreu a estimulação da Dulce, não tem recuperação? Não, não quer dizer. Então, hoje em dia, cada vez mais se descobrem propriedades do sistema nervoso para recuperação de função, né? Mesmo em não tendo sido estimulado adequadamente durante o período crítico. Vou mostrar para vocês alguns resultados de experimentos aqui que foram feitos com corujas, mas a gente sabe que isso está sendo replicado parcial ou muitas vezes em humanos, replicado no sentido de que estão sendo obtidos resultados interessantes na recuperação de função em seres humanos, ok?
Então, o primeiro gráfico aqui mostra o quê? Mostra que durante o período sensível, para determinação do posicionamento de uma presa através da audição na coruja, tá? Ela teve uma estimulação inicial, ela teve a capacidade de desenvolver inicialmente aquela função, mas depois aquilo lá foi retirado, houve uma desconexão da informação, digamos assim, e ela perdeu essa capacidade ao longo do período crítico, ok? No entanto, as corujas que quando adultas, elas tinham sofrido essa estimulação inicial, mesmo tendo perdido a capacidade com o passar do tempo, elas conseguiam voltar a desenvolver essa capacidade com treino, né? Então, mostrando que existe uma certa memória do sistema. Então, se você, mesmo que você não tenha sedimentado a capacidade ao longo do período crítico, fica mais fácil retomar essa capacidade quando adulto. Diferente de corujas que nunca tiveram a oportunidade de desenvolver inicialmente aquela capacidade, elas não conseguiam mais desenvolver isso no período adulto, tá? Isso foi para um dos experimentos. No outro experimento, eles mostraram o seguinte: mesmo que não fosse possível recuperar uma capacidade que não foi estimulada ao longo do período sensível, se isso fosse colocado como desafio para a corujinha na sua máxima intensidade, se isso fosse feito em pequenos passos, ela conseguia chegar a adquirir a completa função posteriormente. Então, isso foi um desvio, um deslocamento do mapa auditivo da coruja, usando um aparato lá, eles faziam a coruja não conseguir mapear corretamente a posição de uma presa, ok? Então, e era uma presa, era um ratinho morto que eles colocavam para ela comer, mas ela precisava perceber isso através da estimulação auditiva dela no escuro. Então, como eles fizeram um desvio desse mapa auditivo da coruja e ela não conseguia mais capturar a presa, mas se eles devagarinho fossem desfazendo esse desvio, né, desfazendo o desvio máximo que eles tinham prejudicado aí no início, ela conseguia aos poucos recuperar a função até conseguir recuperar completamente a função. Então, se você for em pequenos passos, você consegue fazer essa recuperação. E por fim, a gente tem o efeito da motivação. A coruja, ela não conseguia, o mapa auditório dela era muito deslocado, e ela não conseguia retomar a função se a presa fosse morta, mas quando eles colocavam presa viva, né, quando ela tinha a motivação da caça, ela recuperava de maneira muito mais eficiente essa função. Então, mostrando 3 coisas. Primeiro, existe uma memória do sistema, se houver uma pequena estimulação, é mais fácil retomar a função quando adulto. Segundo, se você tentar recuperar a função aos poucos, é mais provável que você consiga, pelo menos, recuperar grande parte da função perdida por falta de estimulação. E terceiro, se houver motivação suficiente para isso também, a eficiência de recuperação da função é maior. Esse gráfico mostra mais ou menos onde se situam os períodos críticos aí no desenvolvimento humano. Então, as primeiras janelas temporais a se fecharem para o desenvolvimento, elas são as vias sensoriais, né? A visão, a audição, tem evidências também para somestesia, né? Então, as vias sensoriais são as primeiras, as mais críticas aí no primeiro ano de desenvolvimento. Em seguida, a gente tem aí o desenvolvimento da linguagem de forma importante nos primeiros anos de vida, tá? E depois as funções cognitivas aí com um amadurecimento mais posterior. E sempre, gente, parece que essa relação de fechamento é com o grau de mielinização das fibras que compõem o sistema, né? Fechando a capacidade plástica né, de brotamento axonal e impondo aí uma restrição até física
para a reorganização sináptica, tá? Então, a mielinização é um ponto-chave aí. E também tem sido mostrado que para neurônios inibitórios, que tem uma função extremamente importante no sistema nervoso, no sentido de equilibrar com a parte estimulatória e fazer um desenvolvimento normal de função aí, também tem o conteúdo extracelular, também parece ser crítico aí, tá? As moléculas que compõem o meio extracelular podem também restringir um pouco o brotamento axonal e a formação de novas conexões sinápticas. Muito bem. Agora, só rapidamente falando um pouquinho sobre recuperação após lesão, muito brevemente mesmo, lembrar que quando você tem uma lesão de um axônio, então pensa em lesão de nervo ou lesão central de um trato, alguma coisa assim, o que acontece? Vamos ver aqui. É muito diferente o que acontece no sistema nervoso periférico do que acontece no sistema nervoso central. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem esquematizado no sistema nervoso periférico, ou seja, lesão de nervo, tá bom? Onde, quando a lesão acontece, existe uma reabsorção da parte distal do axônio, ou seja, a parte que fica distante, mais distante do corpo celular, tá bom? E as células de Schwann, que formam uma bainha de mielina no sistema nervoso periférico, elas se mantêm, porque existe uma membrana basal, inclusive, para elas se manterem ali, e elas, na verdade, elas liberam fatores de crescimento, e elas têm na composição da sua membrana proteínas de ancoramento que vão, na verdade, conduzir o crescimento, um novo crescimento do cone de crescimento axonal, no sentido de chegar no alvo, né, que era inervado antes, e restabelecer essa conexão sináptica. Então, o que a gente vê aqui é que no sistema nervoso periférico, por atuação muito importante das células de Schwann, existe um favorecimento da recuperação conectiva após lesão. No sistema nervoso central é bem diferente. Por quê? Porque após a lesão, o oligodendrócito, primeiro que ele não tem uma lâmina basal para se estruturar ali, então, na verdade, a membrana do oligodendrócito que circundava a parte distal do axônio, ela é perdida, ela é desfeita, e no local de lesão tem uma invasão de células reativas, né, que vem a micróglia, que se torna com características macrofágicas, ela entra ali para retirar o tecido perdido, o tecido lesado, e também tem os astrócitos reativos que vão fazer uma cicatriz. Esse tecido cicatricial dos astrócitos, ele é bem fibroso. Então, aí você tem a falta de estimulação pela membrana do oligodendrócito, que é bem diferente da célula de Schwann, inclusive expressando proteínas que chamam no-go, que são para evitar o crescimento de novos axônios depois de estabelecido aquela via, né? E você tem a invasão de células formando uma barreira física para o crescimento desse axônio novamente. Então, a reinervação após lesão no sistema nervoso central, ela é bem complicada se a gente for comparar com a reinervação no sistema nervoso periférico. Uma coisa interessante que a gente pode chamar a atenção aqui é que, se vocês se lembram, lá do início da aula, a retina, ela é derivada de sistema nervoso central. Ela não é derivada do sistema nervoso periférico. Ela não vem das células da crista neural. Ela vem de células do tubo neural, né? E então, ela tem características desse sistema nervoso central. Então, na lesão de retina, é muito complicado você ter recuperação, assim como é complicado ter recuperação em qualquer outra via central. Aqui nesse slide, a gente consegue ver uma situação onde eles conseguiram fazer com que os axônios de um neurônio, de alguns neurônios, reinervassem uma área desnervada pela ausência de mielina. Então, olha aqui, na primeira parte, à esquerda, você tem o esquema normal da medula espinhal.
certo? Quando é seccionada uma coluna dorsal, ou seja, quando você retira a entrada de informação sensorial para essa área da medula espinhal, para a substância cinzenta, não há reorganização porque a gente tem o esquema dos neurônios estarem mielinizados e os oligodendrócitos não permitirem esse crescimento axonal novo, né? Mas se animais que sofrem o mesmo processo são tratados de forma a reduzir ou a retirar os oligodendrócitos dessa região, a gente vê que existe uma reorganização axonal dos neurônios sensoriais que vêm das raízes dorsais adjacentes, de forma a haver uma reinervação dos neurônios que foram desnervados pela lesão anterior. Então, assim, mostrando agora, né, em animais vivos que é possível você ter reinervação do sistema nervoso central, né, se você retirar a bainha de mielina dos oligodendrócitos aí da jogada. A gente não pode também esquecer da neurogênese. Então, existem áreas do sistema nervoso onde aquela migração neuronal, a multiplicação de neurônios e a migração neuronal, ela é mantida no adulto, tá? E esses neurônios, eles se desenvolvem, eles se colocam na circuitaria neural e eles são funcionais no adulto. Isso foi mostrado tanto para animais quanto para humanos, também já foi mostrado. Não se sabe ainda o grau de importância da manutenção dessa neurogênese no adulto. Em humanos, os dados são muito variáveis, os artigos mostram assim, indivíduos com ampla neurogênese, indivíduos com uma neurogênese mais restrita, né? Mas é fato que existe que esses neurônios se tornam funcionais, tá? Então aqui do lado a gente tem um esquema do hipocampo do animal, mostrando que as células no hipocampo, elas são geradas nessa região aqui, marginal entre as células granulares do giro denteado e a parte do hilo do giro denteado. E elas migram radialmente para se colocarem aqui na estrutura do giro denteado e se tornarem funcionais. E aqui no hipocampo humano também a gente tem o giro denteado aqui, né? E a gente vê essas células aqui embaixo são células marcadas com BRDU, que é um marcador de células recém-geradas, e aí você tem aqui, na verdade, a uridina se incorpora no DNA de células que se multiplicam, tá bom? E aí você vê essas células marcadas no cérebro de um indivíduo, de um ser humano, que se colocaram aqui no giro denteado, tá bom? E uma outra coisa que está sendo utilizada hoje em dia também, que já começou a mostrar alguns resultados interessantes, é o implante de células-tronco em humanos. Nesse experimento aqui foi mostrado o implante de células-tronco dopaminérgicas no giro denteado de pacientes com Parkinson, tá? Então, se vocês se lembram, quando a gente discutiu os núcleos da base, a gente viu que as células da substância negra compacta são células dopaminérgicas, que estão representadas aqui nessa área da imagem, tá? Isso num paciente normal, isso num paciente com Parkinson, a gente vê uma perda importante dessas células dopaminérgicas. E a dopamina no estriado, ela facilita a execução comportamental, né? Então, o paciente com Parkinson, ele fica com uma rigidez, uma restrição de movimentos, de comportamentos muito grande por falta dessa dopamina liberada pelas células da substância negra que morrem, né? Então, o que tem sido testado agora é o implante de células dopaminérgicas direto no estriado para liberação de dopamina naquela região e recuperação de função de pacientes, ok? E aqui a gente vê uma outra situação onde o implante ele se mostrou adequado para o tratamento de uma patologia. Então a gente tem em cima o esquema do que seriam os axônios mielinizados, né, no sistema nervoso central. E no meio a gente vê a representação do que acontece quando a gente encontra uma situação como a esclerose lateral,
onde você tem desmielinização dos axônios e com isso eles não conseguem conduzir os potenciais de ação de forma adequada, começando a aparecer as paralisias associadas, a perda de movimento associada com esse tipo de doença, né? E em macho, o que eles mostraram? Eles fizeram implante de células de oligodendrócitos, né? E aí esses oligodendrócitos, eles conseguiram quase totalmente restabelecer a bainha de mielina que tinha sido perdida por esses neurônios e o animal recuperou função. Então, assim, de novo, mais uma indicação de que a gente está falando de uma área muito promissora aí para tratamento desses problemas neurológicos. Para encerrar, eu falei para vocês que o nervo óptico, ele realmente é difícil de recuperar porque ele é uma estrutura típica do sistema nervoso central, ele tem origem, né, no tecido que gera o sistema nervoso central no desenvolvimento. Mas olha aqui, o que foi tentado agora recentemente, eles fizeram um transplante de um trecho do nervo ciático partindo do globo ocular de um rato, depois da retirada da remoção do nervo óptico, diretamente para o colículo superior, que é uma das regiões que recebe a informação da via visual para orientação dos olhos em resposta a estímulos sensoriais diversos, certo? Então a gente vê aqui que nesse caso eles tiveram um sucesso relativo, né? Onde eles conseguiram começar a registrar respostas de funcionamento, registros de ativação neuronal lá no colículo superior do rato, tá? Mostrando também aí que pode haver um crescimento aí dessa área para recuperação neural do sistema nervoso central em alguns casos, né? Isso para um futuro aí, porque esses experimentos eles começam sempre no laboratório, demora muito para a gente conseguir transportar isso para a clínica, mas já é um vislumbre de que esse tipo de recuperação de função pode ser obtida por essa via, ok? Muito bom. Muito bem, pessoal, então era isso que eu queria conversar com vocês. Para preparar essa aula, eu usei vários capítulos de 2 livros diferentes. Eu usei o Kandel, né? E eu usei o Purvis também, tá bom? São grandes partes do livro, então eu aconselho vocês a tomarem nota na aula e a buscarem nos capítulos o que é mais importante para vocês estudarem. Usa a aula como guia, como sempre, né? Vocês têm acesso a essa aula online, então é só usar ela como guia para vocês terem uma ideia do que é mais importante. É claro que o foco dessa aula é períodos críticos, então se vocês tiverem que focar em alguma parte para estudar, foca em períodos críticos, ok? Obrigada e até a próxima aula.